cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você, a nuvem que aponta o destino, é a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você, mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, que a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você, eu também vou subir. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, que a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você, eu também vou subir. Eu vou subir no monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou ficar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Larará. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tem você, Deus, palavras de vida eternas. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eternas. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus,
A paz do Senhor Jesus. Que alegria ter você no nosso programa Conhecendo o Amor de Deus, o programa oficial do Departamento de Discipulado da Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina, igreja presidida pelo pastor Sérgio Melfior. E nós estamos chegando aí com grandes bênçãos nesse dia. Nós vamos falar sobre Jesus, um ser divino. Vamos refletir um pouquinho com os nossos adolescentes, com os nossos discipuladores, líderes de discipulado de adolescentes a respeito da divindade de Jesus. E você que está nos assistindo, é muito importante a sua participação. Você que está vendo pela internet, deixe o seu like ali, compartilhe com mais alguém e, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e a sua participação, seu comentário sempre é muito bem-vindo para todos nós. Nesse momento nós vamos orar a Deus e em seguida já o nosso querido Fernando Lambert estará louvando ao Senhor Jesus, ele que é um adolescente da congregação Lagoinha, aqui na Assembleia de Deus em Joinville, e com certeza você será muito edificado por esses lindos e abençoados louvores. Posso orar por você? Vou orar por você agora então. Amado Deus e querido Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento diante de Ti todos aqueles irmãos, irmãs, amigos que estão nos assistindo através do nosso canal do YouTube, no Discipulado para o Brasil, bem como também, Senhor, nos ouvindo através da rádio 107,5, que tem alcançado muita gente, Senhor, aqui na nossa região, através das ondas sonoras e também da internet, Pai, em todos os lugares do mundo, que a Tua mão poderosa esteja estendida sobre todos. Eu declaro a Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus, sobre os lares, as famílias, e peço, Senhor, abençoa a vida dos nossos amados e queridos irmãos, que possam ser edificados e abençoados com essa programação e possamos ouvir testemunhos que o Senhor fez coisas tremendas e maravilhosas através do poder da Tua palavra. É o nosso pedido e a nossa gratidão. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe. Vamos ouvir esse abençoado louvor. Ser achado nele, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, meu amado, és o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado és mais belo
deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Nós queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Só quero pedir uma coisa, Senhor, uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor, não há. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Oh Senhor, você é o meu amado. Oh, o seu amor dura para sempre. Alto, tão alto, fundo, profundo, doce, tão doce é o teu amor. Oh, alto, tão alto, fundo, profundo, doce, tão doce é o seu amor. Sei que muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Sei que muitos querem suas mãos, só queremos os seus pés. Sei que muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Eu sei que muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Alto, tão alto, fundo, profundo, doce, tão doce é o seu amor. Alto, tão alto, fundo, profundo, doce, tão doce é o seu amor. Então, pessoal, agora vamos ao que interessa. Nossa lição, o nosso 6º episódio do DT Discipulado Team, com o tema Jesus, um ser divino. E aqui para conversar conosco, o pastor Osiel. É uma alegria recebê-lo aqui novamente. E ele dessa vez não está com a esposa, a irmã Leila, né? Não pôde estar conosco, mas está aqui. Ele que é também professor da Faculdade Teológica Sul-Americana, doutor em teologia e também professor aqui da Escola Dominical no Templo Sede. É uma alegria recebê-lo. Já pode cumprimentar aqueles que estão nos assistindo e também os ouvintes da Rádio 107,5. Pastor Juari, é uma grande satisfação de estar mais uma vez aqui contigo, aqui com os nossos ouvintes também, em mais uma aula, né, do Discipulado Team. Mais uma vez eu quero louvar a Deus pela vida da sua vida, também do pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, deu aqui uma cortadinha aqui. Corta aí. Corta. Corta. Posso falar? Por possibilitar, né, que chegar nas mãos de adolescentes, de líderes, né, essa lição tão preciosa com assuntos tão relevantes para o nosso povo. Amém. A lição está uma bênção e desde já quero agradecer, né, porque o senhor foi um dos escritores também, com a equipe que desenvolveu, pensou
nesse discipulado Team, que agora o pastor Zé, inclusive, está tomando conta aí do Brasil, né? Nós temos recebido fotos e também os desafios da lição de adolescentes de várias partes do Brasil e cada dia mais. Então, louvamos a Deus por essa ferramenta e por essa visão, nosso pastor presidente, pastor Sérgio. Vamos lá, então, para o que interessa. O que nós podemos esperar desse tema, Jesus, um ser divino? Bem, para essa lição nós podemos esperar coisas muito boas, né? Que é um assunto muito importante para a nossa vida espiritual enquanto cristãos, né? Para o adolescente principalmente, que com certeza ele tem muitas dúvidas a respeito de Jesus, quem era Jesus, né? Como ele pôde ser ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus. Enfim, é um assunto assim muito legal, muito interessante, que com certeza, pastor Juari, vai poder tirar muitas dúvidas dos nossos adolescentes e também até dos nossos discipuladores também. Que bom! Então nós vamos agora pensar, né? Depois desse aquecimento, desse warm-up que a gente tem aqui, vigiando e orando também, sempre a gente recomenda, né, no começo do encontro, aquela oração. Se for possível, né, todo mundo tiver passado álcool gel das mãos, assim, depois passa o álcool de novo, né, para fazer aquela oração. E nós temos um alvo para esse DT, para esse discipulado Team, pastor Osiel. Bem, compreender a divindade de nosso Salvador. Jesus deixou vários sinais e vamos estudá-los neste episódio. Muito bem. E fazendo um brainstorming, né, fazendo aquele famoso toró de palpite, né, ou aquela tempestade de ideias, falando sobre Jesus. Aqui tem uma pergunta: de onde vem esse poder? Bem, pastor Juari, eu acho tão assim interessante, né, essa pergunta de onde vem, né, esse poder, né? A gente sabe que Jesus, enquanto Deus, né, enquanto Filho de Deus Pai, ele era 100% Deus enquanto ele aqui esteve, né? Então, no período, nos seus aproximadamente 33 anos, né, que ele viveu sobre esse planeta Terra, ele foi Deus, né? Ele era 100% Deus. E todo esse poder, né, que Jesus tinha é advindo da sua própria divindade, é advindo de todo, né, aquele poder que ele sempre teve enquanto Deus. Muito bem. Agora, outra pergunta interessante: Jesus é Senhor? Pastor Juari, essa é uma das palavras que eu acho mais interessantes para retratar essa divindade de Jesus. Né? Jesus é Senhor? E a resposta é claro, né? Mas quando a gente analisa, pastor Juari, essa palavra, né, a palavra Senhor, a gente não pode pensá-la apenas de uma perspectiva nossa aqui, né, do Ocidente, né? Hoje em dia, quando a gente usa essa expressão, né, o senhor, a senhora, é mais uma expressão de respeito, né? O nosso pai, uma pessoa mais velha, o senhor, a senhora, assim, né? Só que no tempo de Jesus, essa palavra Senhor, né, ela tem um significado muito forte. A Leila não está aqui, minha esposa é professora de grego, mas eu perguntei para ela, né, a palavra é Kyrios. A palavra Kyrios, né, que significa Senhor, ela não é apenas um pronome de tratamento dado a alguém de respeito, não. Né? Quando a gente falava, né, no Novo Testamento, né, Senhor, quando uma pessoa dizia, olha, você é meu Senhor, ela estava reconhecendo todo o poder, né, todo o domínio que aquela pessoa tinha. Então, falar que Jesus é Senhor, né, é reconhecer o seu poder, é reconhecer a sua autoridade e é reconhecer o seu domínio também. Olha, é tão interessante, pastor, pensar nisso, né, no Kyrios, Jesus como Senhor, porque quando você coloca ele como Senhor da sua vida, você se submete totalmente à vontade dele. Né? Totalmente, as pessoas no Oriente tinham essa questão, quando se colocava como servo de um Senhor, era submisso 100% à vontade do Senhor. É tanto que no Novo Testamento aparecem um pouco mais de 20 vezes Jesus como Salvador, mas mais de 300 vezes Jesus como Senhor. Então é uma forma, como o senhor falou, eu acho que é o mais interessante de retratar Jesus.
Ele sendo o Senhor, o dominador, e nós nos submetendo a Ele. Exatamente, pastor Jori. E você tocou num ponto tão fundamental, né, que é essa questão de que nós somos servos. E o servo, ele não questiona o seu senhor, porque ele sabe que o seu senhor sabe o que faz, ele sabe que o seu senhor tem um domínio, tem um controle, né? Então o servo, ele confia, né? Então, por isso, né, que várias vezes a gente vê no Novo Testamento as pessoas reconhecendo o senhorio de Jesus, né, se submetendo integralmente a Jesus, porque eles tinham a certeza que ele era o Senhor, e como o Senhor, ele domina tudo, ele sabe tudo, ele tem o controle de tudo. Aqui tem outra pergunta que é mais assim, uma pergunta mais retórica, né? Divindade é um superpoder? Lá no começo, né? Jesus como ser divino, talvez alguém pode pensar que Jesus é um ser humano com superpoderes, né? Mas nessa cultura que nós vivemos hoje, de muitos heróis, né? Uma cultura hoje dominada aí pelos HQs, pelos quadrinhos, divindade pode ser comparado com o superpoder ou não? Não, pastor Joari. Assim, eu acredito que os mais jovens não vão se lembrar, mas tem um filme mais antigo do Super-Homem. Eu lembro quando eu era criança, eu assisti esse filme do Super-Homem, e tinha uma cena que era assim, né? O Super-Homem, ele subiu até o espaço, e a gente sabe, né, que o planeta Terra ele está ele tá rodando, né, entre si, rodando ao redor de si, né, que é o sistema de rotação, né, que dura 24 horas por dia. Então ele está rodando. Aí o Super-Homem ele subiu lá em cima e ele começou a rodar do lado contrário, assim, né? De maneira que a Terra pudesse girar de forma contrária e que voltasse no tempo, né? Eu olhava para aquilo, meu Deus, mas que poder que esse super-homem tem, né? Porém, pastor Joari, né? O super-homem, ele tinha lá uma chamada kryptonita, né? Que é um negócio verdinho, assim, que quando aparecia para ele ficava todo fraquinho, fraco, e assim, caindo. Ou seja, ele tinha um superpoder, mas não era o todo-poderoso. Exatamente. Tinha sua vulnerabilidade. E Jesus, não. Jesus é 100% Deus, totalmente homem e totalmente Deus. Não vamos entrar muito nesses detalhes. Nós formos falar de super-heróis aqui, vamos deixar para os adolescentes, né? Porque eles vão conhecer, vão saber muito mais do que nós. É verdade. Mas hoje existe uma contracultura, né? Na questão também dos super-heróis aí, entre as séries Vingadores e tudo mais, em que há algumas pessoas na internet que estão colocando essa cultura dos super-heróis, em que eles se colocam como deuses, né? E até um certo combate teológico e ideológico contra o cristianismo. Mas esse é um assunto para outro momento, quem sabe para o adolescente, para o líder discutir isso em outro momento. Vamos lá. Munição básica para este DT. Então tem o nosso texto áureo aqui, pastor Uziel, se quiser ler e comentar. Uhum. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. João, capítulo 20, versículo 27 e 28. Esse texto, né, ele traz aqui quando Jesus aparece ressuscitado para Tomé. É tão interessante que aqui a imagem desse episódio está aqui alguém lendo a Bíblia com uma lupa e encontra Jesus na Bíblia, né, uma figurinha representando aqui Jesus, mostrando as mãos furadas, assim como foi para Tomé. Ele não acreditou na ressurreição até que Jesus provasse. E depois, então, ele se humilhou, reconheceu a divindade e o senhorio de Cristo. Mas entrando de sola nas Escrituras, sola Escritura, como ter certeza da divindade? Pastor Uziel, eu vou deixar o tempo aqui livre para o senhor trazer para nós assim, essa perspectiva. E como o adolescente ele pode entender isso, como o discipulador pode ensinar, e como nós todos podemos ser edificados através dessa doutrina da divindade de Cristo. Pastor Joari, o centro, né, desse tema da divindade de Jesus acaba também repousando sobre a própria redenção, a nossa salvação.
Porque o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo, ele tinha que ser um cordeiro perfeito. Ele não poderia ser um cordeiro falho, né, cheio de defeitos. Então Jesus era o Cordeiro de Deus, mas o Cordeiro perfeito, um Cordeiro sem mancha, sem fraquezas. Né? Então Jesus, enquanto, né, Filho de Deus, ao vir a este mundo, né, apesar dele ter, né, as paixões, apesar dele ter, né, a gente vê Jesus em várias vezes, né, sentiu fome, Jesus ficou triste, enfim, Jesus ele experimentou várias emoções humanas, né, porque ele era homem. Mas Jesus, ele era também Deus. Ele era 100% Deus durante o período em que ele aqui esteve. Né? Porque se Jesus fosse apenas, né, um mero ser humano, né, aquilo seria impossível, né, de nós alcançarmos a nossa salvação, de nós alcançarmos a nossa redenção. Então foi necessário, pastor Juari, que o próprio Deus, né, ele abrisse mão, quando eu falo que ele abriu mão da sua glória, mas é aquela glória, né, visível que ele tinha na eternidade. Né? Não quer dizer que Jesus, ao vir ao mundo, ele abriu mão da sua divindade. Não. Se ele tivesse, né, aberto mão, né, da sua divindade, dos seus poderes, a nossa redenção, talvez ela não teria sido efetivada, né, porque ele precisou, né, de se tornar carne, né, como nós, ter células, ter sangue, ter tecido, enfim, ter tudo isso. Mas também foi necessário que Jesus fosse também 100% Deus enquanto ele estivesse aqui nessa terra. Né? Então a gente vê, pastor Juari, né, na pessoa de Jesus, ali uma harmonia com a própria Trindade. Agora a gente fala, né, de Jesus enquanto Deus, a gente tem que pensar também a Trindade. Né? Por exemplo, né, a gente vê, então nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E cada um, né, nesse plano da salvação, eles têm uma função diferente. Né? O Pai, por exemplo, ele projetou a obra da salvação. Né? Ele projetou tudo. Jesus, o que Jesus fez enquanto Deus? Ele veio ao mundo, morreu por nós, né? E ele executou a obra da redenção. E o Espírito Santo hoje, o que ele faz? Ele aplica a salvação no nosso coração, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, então, Jesus, né, é tão Deus quanto o Pai, né, e tão Deus quanto o Espírito Santo. Ou seja, então, a gente vê na pessoa de Jesus, durante todo o tempo em que ele aqui esteve, né, ele manifestando, né, a sua posição enquanto Deus também aqui na terra. Muito bem. Nós vemos aí, pastor Uziel, a importância, né, de termos Jesus, entendermos Jesus e termos ele como nosso Senhor e Salvador. Aqui nós vemos que para muita gente, Jesus ser Deus é uma loucura. Né? Como Jesus pode ser considerado ser divino? Como na nossa primeira lição, nosso primeiro encontro, a gente, entendendo um pouquinho mais a respeito de Jesus, a gente viu que muita gente vê Jesus como um filósofo, como alguém que foi um revolucionário político. Né? Até tem gente que compara lá, faz o desenho do Che Guevara parecido com Jesus, ou vice-versa, para dizer que Jesus estava lutando pelos oprimidos, pelos pobres. Né? Enfim... Mas o que nós vemos na Bíblia é que ele veio trazer uma salvação espiritual, né, a redenção do ser humano, e preparar um céu de glória para nós. E dar aqui na terra, sim, vida com abundância. Jesus fez coisas que só Deus poderia fazer. Né? E um exemplo aqui é perdoar pecados. Exatamente, pastor Juari. Então, quando você citou um ponto muito interessante, né, é de que, de fato, Jesus ele não era apenas um revolucionário. Inclusive, né, a própria esperança, né, dos judeus no Novo Testamento, eles esperavam, né, um Messias libertador, que pudesse libertar o povo do Império Romano. Havia essa expectativa. Né? Outros achavam que Jesus realmente, né, seria um grande mestre ou alguém muito iluminado que pudesse trazer um ensinamento para a vida. Não, né? Jesus ele foi muito mais do que isso. Né? Jesus veio para lá, né, para libertar, para salvar todos os pecadores. E a gente vê, né, alguns aspectos da divindade de Jesus, até mesmo na sua concepção. Né? Lá ele foi gerado no ventre de Maria,
como obra do Espírito Santo. Ou seja, então desde a sua concepção, desde o seu nascimento, a gente vê, né, os aspectos da divindade durante todo o ministério, durante o nascimento de Jesus e durante também o seu ministério, né? E uma das coisas que ele fez foi justamente essa, perdoar pecados. Ou seja, né, quem tem essa autoridade, né, de perdoar os pecados, senão o próprio Deus? Então essa, pastor Juari, é uma das marcas mais importantes que atestam a divindade de Jesus, o seu poder e a sua autoridade perdoar os pecados. Agora, que interessante, né, pastor? Aqui que, quando Tomé, no texto que nós lemos, ele afirma que Jesus é Deus, Jesus não repreende, pelo contrário, Jesus aceita ser adorado e ser chamado de Deus. Então aí já quebra algumas teorias, né, que dizem que Jesus não é Deus. Mas o próprio Jesus afirmou por diversas vezes, inclusive 7 vezes ele diz no Evangelho de João, eu sou, ao mesmo sentido de que quando Deus aparece lá para Moisés, no início da história da religião judaica, podemos dizer assim, e fala para Moisés, eu sou o que sou. Qual é o seu nome? O meu nome é eu sou. Então, Jesus ele se identifica com o eu sou do Antigo Testamento. Exatamente, pastor Jorge. Inclusive, os judeus dos tempos de Jesus, eles tinham assim, muita dificuldade, né, de usar essa expressão. Tipo, eu sou fulano de tal. Né, porque exatamente eles atribuíam, né, essa expressão eu sou à divindade, né, a Deus Pai. Então, a partir do momento em que Jesus usa essa expressão, né, para si mesmo, dizendo eu sou, né, e por mais de uma vez, né, ele usa essa expressão, ele fala, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Enfim, então o próprio Jesus, ao usar essa expressão, ele está reivindicando para si, né, a sua divindade, né, ou seja, que ele estava no mesmo pé de igualdade do que Deus Pai. Inclusive, pastor Jorge, muitas pessoas, né, elas confundem muito assim, elas acham que Jesus era uma espécie assim de... Tudo bem, Jesus era Deus, mas ele era um Deus assim, tipo um pouquinho menor do que o Pai. Elas têm uma concepção errada, como se fosse uma hierarquia, né? Tipo assim, o Pai é mais poderoso, aí depois abaixo vem Jesus, que tem poder, mas tem um poder menor, e logo abaixo o Espírito Santo. Isso é um erro, né? Não, Jesus era tão Deus quanto Deus Pai, né? Ele tinha o mesmo poder, a mesma autoridade que Deus Pai. Agora, aqui não está na lição, mas eu acho que vai ser bem importante quando o discipulador, o líder de adolescentes se deparar com esse assunto, e o questionamento dos adolescentes sobre a Trindade, que é um mistério, né? Um mistério da própria revelação, da autorrevelação divina, podemos dizer assim, mas que há argumentos lógicos que podem ajudar a entender a Trindade, e que isso pode colocar alguns professores até contra a parede, porque os adolescentes vão perguntar. Então, perguntando para ti, como explicar a Trindade, pastor Uziel? Pastor Jorge, você usou uma expressão que é uma expressão que todos os professores precisam ter quando falarem desse assunto, né? Que é um mistério, né? Nenhum de nós precisa reconhecer isso, vai ter a capacidade de explicar exatamente o que é a Trindade, né? Nos seus pormenores, nos seus detalhes, né? O que nós temos na Escritura são indicações que apontam, né, de fato, a Trindade, né? Lá em Gênesis, o capítulo 1, versículo 1 diz, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Já ali, logo na criação da humanidade, na criação do universo, nós já temos indicações de que a Trindade estava presente, ou seja, Deus Pai estava ali, Deus Filho estava ali e Deus Espírito Santo estava ali. Então, ao explicar, né, para o seu aluno, professor, lá no discipulado TIM, primeira coisa, reconheça que a Trindade é um mistério, né, que nós só vamos saber compreendê-la na sua totalidade quando nós chegarmos na eternidade. Mas, por outro lado, nós encontramos nas Escrituras indicações que apontam, né, de que a Trindade, ela não, como eu já adiantei aqui, ela não se trata de uma hierarquia, né, achar que Deus Pai é mais forte, mais poderoso do que Jesus, e que Jesus é mais forte ou poderoso do que o Espírito Santo. Deus, quem é Deus? Deus é constituído de 3 pessoas. Deus, ele é Pai,
Deus ele é Filho e Deus é o Espírito Santo. Ou seja, os três, né, têm a mesma natureza, o mesmo poder, a mesma autoridade. Né? Isso é a Trindade. Pensar Deus como essas três pessoas. Né? Três pessoas, né, eternamente subsistentes entre si, em poder, em igualdade. Nós vemos lá no Antigo Testamento, um dos primeiros nomes que aparece para Deus é Elohim, né? Que justamente é no plural. Exatamente. É no plural. Elohim é um Deus, mas o nome é no plural. Então, aí já dá indicativos. E depois você vê quando a Bíblia afirma também a divindade do Pai, lá no Shema, né? Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Aí você vai, o único Jeová, né? Aí você vai depois para João, ou vários outros textos, mas João, principalmente no Evangelho de João, ele revela a divindade de Cristo de uma forma espetacular, desde o capítulo 1, versículo 1, e você vai indo então depois, vendo a divindade de Cristo, e lá em Atos você vê várias vezes a divindade do Espírito Santo. Então quer dizer, Deus ele foi se revelando gradativamente, mas também Deus não tentou se explicar teologicamente ou filosoficamente para a humanidade. Ele simplesmente se revelou. Tanto que a Bíblia não é um livro, a princípio, um livro teológico ou um livro, digamos assim, que tenta explicar Deus ou provar a existência de Deus. Simplesmente Deus é. No princípio criou Deus. Da onde veio Deus? A Bíblia não tenta explicar isso. A Bíblia vai contar a narrativa, né? A metanarrativa da história da redenção da humanidade. Exatamente, pastor Juarez. E reconhecer isso é fundamental, né, para os nossos discipuladores. Nessa faixa etária, né, eles têm bastante dúvidas, né, a respeito de como explicar essas coisas. E, como o pastor Juari muito bem disse, né, nós temos na Escritura várias indicações, né, que apontam para a Trindade, para a divindade do Pai, para a divindade do Filho e para a divindade do Espírito Santo. Mas além, né, de todos esses dados que a gente encontra na Escritura, a gente tem também, pastor Juari, a nossa própria experiência. A nossa própria vivência, né, que a gente sente, né, em que medida essas três pessoas elas estão atuando individualmente na nossa própria vida. Né? A gente vê, né, Deus Pai, né, que cuida de nós, que projetou a salvação, né, que instituiu toda a obra da redenção. A gente vê no próprio Jesus que veio ao mundo, morreu por nós, né, que tem um grande amor por nós, e a gente sente, né, na nossa caminhada de fé, no nosso dia a dia, a ação do Espírito Santo agindo conosco. Né? Todos aqueles, né, que já passaram pela experiência do batismo com o Espírito Santo, por exemplo, né, que já sentiram algo, né, como que isso é transformador. Ou seja, isso é o Espírito Santo atuando na nossa vida. Ou seja, então, quando, né, escapa a nossa capacidade de explicar nos seus pormenores, né, o que é a Trindade, a gente pode vivenciar isso na nossa vida. Né? A atuação de Deus Pai, a atuação de Deus Filho e a atuação do Espírito Santo, que é algo muito real na nossa vida. É tão interessante, alguns dias atrás eu ouvi uma ministração a respeito da grande comissão, falando também do batismo, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E na Bíblia também nome tem a ver com caráter. Né? Eu achei muito interessante o que o senhor falou, que ligou tudo isso na minha mente, que além do próprio batismo literal, e agora há poucos dias tivemos batismo aqui em Joinville, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, há o batismo, né, no caráter, ou a pessoa ser batizada no Pai, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito. Também há experiência, né, com o Pai, que é Deus, mas ele traz para nós o amor paternal, o amor fundamental. O Filho, né, que nos dá também a identidade de filhos de Deus, como herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E o Espírito Santo, né, que nos dá o poder, o dunamis, a autoridade, mas também a identidade de santo. Então, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ele é mais profundo, né, do que muitas pessoas simplesmente eu vou lá, vou me molhar na água e pronto. Não, você agora tem uma nova identidade. Você é batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Isso é lindo, nós podemos ver a Trindade agindo e vivenciando isso. Gostei muito. Pastor. Sim, pastor Joari. Inclusive, isso que você fala é tão relevante, tão profundo, que o exemplo maior disso a gente encontra no próprio batismo de Jesus, no Jordão, né? Quando já, eis que vi, né, o céu aberto, o Espírito Santo vindo sobre ele como uma pomba. Ou seja, a gente vê, né, deixando um exemplo para a gente da força que tem esse batismo e de como esse batismo ele transforma, de como esse batismo ele traz essa nova identidade a partir da ação da Trindade, a partir da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, coisa tremenda. Vamos prosseguir aqui, né? Nós temos ainda alguns segmentos na nossa revista, né? Nesse episódio do nosso Discipulado Team. Se liga, DT. É isso aí, agora que sabemos que Jesus afirmou a sua divindade, cada um deve reconhecer Jesus como Deus em suas vidas. E aí vem Romanos 10 e 9, né? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Por que é importante, né, confessar Jesus como Senhor e crer, né, que Ele ressuscitou dos mortos, pastor? Pastor Joari, inclusive essa lição ela tem até uma relação com a lição passada, né? Porque aqui não basta apenas a gente ter, né, essa informação de que Jesus era Deus, né? Que ele tinha todo o poder, que ele tinha toda a autoridade, né? É preciso a gente reconhecer, né? A vida cristã ela é feita de atitudes, de gestos. Então a gente tem que dizer, não, realmente eu reconheço que Jesus ele é Deus, que enquanto ele esteve aqui na terra, ele era 100% homem, 100% Deus, que ele perdoa, enfim, mas não basta apenas ter essa informação, né? A gente vive hoje numa época da informação, do conhecimento, mas a gente tem que pegar aquela informação, aquele conhecimento e aplicá-la na nossa vida. Então, a gente espera, né, que a pessoa, que o adolescente, seja capaz de não apenas saber que Jesus era Deus, mas também de reconhecer, né? Ou seja, dois verbos, né, que são importantes. É o saber que Jesus é Deus, mas também o reconhecer que Ele é Deus. Muito bom. E é justamente o que diz aqui, passando de fase. O que eu faço agora? Agora você precisa conhecer Jesus e reconhecê-lo. Tem pessoas que até dizem, olha, eu sei que Jesus é Deus, mas vivem como ateus. Vivem como se Deus não existisse. E o verdadeiro discípulo, o verdadeiro DT, discípulo Team, é um aprendiz. O aprendiz é aquele que aprende para colocar em prática. Então, bora colocar em prática tudo isso. Para pensar, pastor Uziel, aqui tem uma citação de 1 Coríntios 3 e 11. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para nós esse texto. Vamos ler então aqui, né? Para pensar, Jesus é o âmago de nossa fé, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, a qual é Jesus Cristo, né? Então, ou seja, essas são palavras do grande apóstolo Paulo, né, que reconhecia que Jesus é o fundamento da nossa fé, né? Mas quando ele fala, né, que Jesus é o fundamento, né, da nossa fé, é aquele Jesus completo, né, aquele Jesus que se encarnou, que veio ao mundo, que morreu por nós, que ressuscitou ao terceiro dia, né, que hoje intercede por nós. Ou seja, então é esse Jesus que ele é o fundamento, né, da nossa fé. E por isso, né, pastor Joari, que cada adolescente, né, que estará participando, né, desse discipulado precisa compreender de fato essa ideia, né, de assim, olha, Jesus ele tem que ser o centro da minha vida, ele tem que ser o centro da minha fé, né? Jesus ele precisa direcionar toda a minha vida, toda a minha existência, porque, como nós já citamos, né, em João, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? É Cristo que é o centro da nossa fé, o fundamento da nossa fé, né? Sem Ele, a gente, de maneira nenhuma, a gente pode alcançar a nossa salvação, a gente pode alcançar a nossa redenção. Muito bom, pastor Uziel. Anote aí você, discipulador de adolescentes, líder, todo discípulo precisa primeiramente ser cristocêntrico, ter Cristo como o centro principal da sua vida. Ele vem antes de você mesmo. Primeiro Jesus, né? Você tem que ser
cristocêntrico. Jesus é o fundamento de tudo. Então, se a pessoa, né, ou uma religião tem Jesus e mais alguma coisinha, então essa religião ela não está sendo cristocêntrica, né? Tem primeiro e unicamente Jesus como o fundamento. E nós temos aqui no nosso encontro lições de mestre, né, que é a pré-aula do episódio. Nós temos Só para os Ousados, que é o desafio, né, com a hashtag do Discipulado Team. Você pode fazer esse desafio também. E que a força esteja com você. Agora, o momento da oração. Então, no encontro você vai orar. Mas agora, pastor Uziel vai orar por você, vai orar por todos aqueles que estão nos assistindo através dos nossos canais, em especial aqueles que estão nos ouvindo também através da rádio 107,5. Pastor Uziel, fica à vontade para fazer as suas considerações e orar com todos os nossos irmãos. Amém, pastor Juari, mais uma vez eu quero agradecer, né, por estar aqui, por esse convite, estar falando desse assunto tão maravilhoso para a nossa vida, que é a pessoa de Jesus, na sua divindade, e tudo aquilo que ele faz em nossa vida. Vamos orar então, né, e eu quero dizer, né, que Jesus, né, como o pastor Juari mesmo disse, ele tem que ser o centro da nossa vida, né, o centro da nossa existência, né, é dele que vem todas as coisas, então é algo que a gente sempre deve reconhecer na nossa vida. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, Senhor. E nós, né, acabamos aqui de falar temas tão profundos que dizem respeito à pessoa de Jesus, a obra que Jesus fez, a obra que Jesus faz e a obra que ele continuará fazendo, Senhor. Que todos aqueles, né, que ouvirem essas palavras, todos aqueles, Senhor, que no seu dia a dia te seguem, que eles nunca possam esquecer dessa verdade, né, que Jesus, ele é o centro, que Jesus, ele é o fundamento da nossa fé. E esse mesmo Jesus é aquele que está conosco todos os dias, é aquele que nos ajuda a vencer as dificuldades, é aquele que nos ajuda a vencer as barreiras. Nós sabemos que Jesus, né, ele é o Todo-Poderoso e ele está conosco todos os dias da nossa vida. Que todos aqueles que estão ouvindo pela rádio, eles nunca possam esquecer dessa verdade, né, que Jesus, ele é o Todo-Poderoso, que Jesus, ele é o Senhor e que ele está conosco todos os dias, né? Porque ele mesmo disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E que nós nunca possamos esquecer dessa grande verdade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. E eu quero, antes de encerrar aqui o programa, dizer para você que nós temos ainda no nossa lição, pílulas de crescimento. E nessa lição aqui tem uma dica importante, tanto de um livro que se chama Mais que um Carpinteiro, de Josh McDowell, que ele fala de argumentos científicos e teológicos a respeito da divindade de Jesus, do sacrifício de Jesus, da sua ressurreição. E também tem um QR Code que você vai poder assistir o filme da história de vida do Josh McDowell. Josh McDowell, ele esteve aqui no Brasil em 2012, se não me foge a memória, e ele fez uma turnê do Brasil. Há muito tempo que ele não vem para o Brasil. Ele esteve aqui próximo, em Curitiba, e eu pude acompanhar, ver a palestra dele, inclusive assistir o filme dele na época em inglês, né, que falava da sua história, a história de como ele se converteu a Jesus. Ele era um agnóstico, ele não acreditava em Deus, tinha sérios problemas familiares e, tentando refutar a Bíblia, ele foi para a Europa, estudou nas maiores bibliotecas e universidades para contradizer a Bíblia e provar que a Bíblia era falsa. E aquele jovem muito inteligente, muito destemido, ele chegou à conclusão que a Bíblia era verdadeira e era o documento antigo mais fidedigno de todos os documentos que ele havia pesquisado. E aí o restante eu não vou dar spoiler, mas você pode assistir aqui com o QR Code a história completa. E prepare o lencinho, porque você vai chorar com a história dele. É extraordinário, uma história de salvação, de perdão. Inclusive, a recomendação, né, discipulado é relacionamento. Quem sabe aí o líder do discipulado, discipulador,
pode marcar um outro dia na igreja para os adolescentes assistir junto, né? Esse filme aí, que com certeza é muito edificante e vai ser, assim, fundamental também para entender como ele chegou à conclusão científica, né? Para provar realmente, de fato, a divindade de Jesus. Para concluir o nosso encontro, então, nós temos também o momento que a gente fala que é a cultura de discipulado, em que nós dividimos em subgrupos, em microgrupos de 4 pessoas, onde o adolescente vai compartilhar de toda a lição, aquilo que ele ouviu de Deus, o que chamou mais a sua atenção no encontro, e, baseado no que chamou a sua atenção, quais os passos práticos ele vai tomar para colocar isso em ação. Então, isso é muito importante, que você sempre, né, quando você ouve uma palavra de Deus, você anote, registre aquilo que Deus está falando contigo, aquilo que mais chamou sua atenção, e como você vai fazer para praticar, porque palavra que não se pratica não é discipulado. Deus abençoe. Eu fico muito feliz com a sua audiência e quero agradecer aqui, pastor Zé. Obrigado, muito obrigado pela sua participação, que enriqueceu muito o nosso encontro de hoje. Por nada, pastor Juari, conte sempre conosco. Foi uma alegria estar com você também compartilhando, né, esses temas tão interessantes para a nossa fé. Muitíssimo obrigado. Que Deus continue abençoando esse trabalho tão relevante que é o discipulado daqui da Assembleia de Deus de Joinville. Amém. Então, um forte abraço, queridos. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E vamos ficar com mais um louvor abençoado agora para encerrar o nosso programa. Até semana que vem, a paz do Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o nome irá chamar-se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor, se isso não for amor, o oceano secou. Tudo perde o valor. Se isso não for amor, lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac, Jacó, lá
meu irmão. Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagens, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagens, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão.